O GDE, Guardiões do Estado, chega ao fim por causa das invasões aí do Comando Vermelho, do TCP, né? E até por uma certa absorção dessa parte, né, desses grupos, pelas facções que estavam dominando. Então, temos aí fim, o fim dos Guardiões do Estado. A gente ri, mas a gente ri do absurdo, gente, é do escárnio, tá? Não é que a gente acha graça disso, não. Miqueias, vamos lá. Ascensão e queda de facção. E esse não é o destino somente do Guardiões do Estado, não, tá, gente? Já existem mapas do Brasil que dividem qual estado tem mais Comando Vermelho e qual tem mais PCC para saber quem tá ganhando essa disputa, né? Miqueias. Eric, o Guardiões do Estado, uma facção que existia ali no Ceará, ela acabou porque ela se fundiu agora ao Terceiro Comando Puro na tentativa de sobreviver aos constantes ataques e invasões do Comando Vermelho contra essa facção ali no Ceará. O Ceará, inclusive, que está batendo recordes aí, apresenta as maiores taxas de homicídio per capita do país, tem enfrentado um problema de segurança pública muito grande, muito intenso. E aí, na expectativa de sobreviver, essa facção, os seus membros, se aliaram a um grupo maior. Até porque o que vem acontecendo nos últimos anos, desde a morte do Larrat, um criminoso que fornecia armas e drogas para o Comando Vermelho também, lá no Paraguai, que acabou morto ali pelo PCC, desde a morte desse traficante, o Comando Vermelho precisou buscar mais rotas pelo norte e nordeste para continuar importando armas e drogas para o território brasileiro, mas também visando utilizar os portos da região nordeste como caminho de exportação para a Europa e para o continente asiático. Diante disso, aquelas facções que vinham ali tentando se consolidar localmente começaram a enfrentar muita resistência, várias delas foram absorvidas. Agora nós tivemos o caso da derrocada do GDE, o Guardiões do Estado, mas também no Nordeste uma outra facção que veio a se extinguir aí por conta da presença do Comando do Vermelho e do PCC, é uma facção chamada Estados Unidos, que perdeu espaço aí para Nova Al-Qaeda, que se aliou ao Comando Vermelho e acabou derrotando essa facção que era conhecida como Estados Unidos ali no Nordeste. Então agora, mais uma facção, não é que os criminosos ou o crime acabou, simplesmente eles trocaram de nome, entraram numa rede maior para buscar proteção. O Terceiro Comando Puro tem buscado uma projeção dentro do país inteiro, justamente se oferecendo como alternativa para combater o Comando Vermelho, principalmente para aqueles grupos que não encontraram respaldo ali no modus operandi do PCC. Digamos que o Terceiro Comando é uma terceira via dentro da criminalidade que está avançando ali naquela região. E o Ceará ainda passa por mais um cenário que eu vou dar um spoiler aqui para vocês, e algo que eu acho que vocês só vão ver aqui no Fala Glauber News, então anotem isso, que muito em breve, principalmente agora, com essa classificação dessas organizações criminosas como terroristas pelos Estados Unidos, provavelmente essa notícia não venha para o Brasil a partir de informações da mídia brasileira, mas sim da inteligência americana. Mas eu estou antecipando para vocês aqui coisas de bastidor, que é o seguinte: o Ceará, a gente já vinha relatando que essas facções, especialmente o Comando Vermelho, estava expulsando moradores das suas localidades, das suas moradias. Bairros, vilas inteiras, quase que cidades inteiras sendo expulsas, inclusive com as prefeituras locais, fechando postos de saúde, escolas e solicitando a mudança das agências de correio, deixando verdadeiras cidades fantasmas ali, justamente porque a população não estava mais no local, o que causa uma certa estranheza. Ora, as facções precisam de gente para poder vender droga e também, como a gente bem sabe, gente que eles utilizam como escudos humanos. E o que está acontecendo? Existe um potencial de minérios de todo tipo, desde terras raras a urânio e diamantes, nas terras do Ceará, que muito em breve começarão a ser exploradas por mineradoras. Só que essas mineradoras, para explorar uma terra habitada, teriam que indenizar todo mundo. Ora, se todo mundo fugiu do tráfico, não haverá indenização. Anotem o que eu estou falando. É exatamente isso que está acontecendo naquela região. As facções, o Comando Vermelho,
teve maior facilidade na sua expansão, justamente porque está sendo financiado por empresários ligados a mineradoras que vão explorar as terras. Anotem o que eu estou falando. Vão explorar as terras que antes estavam ocupadas por famílias que foram expulsas pelo Comando Vermelho. Então o Comando Vermelho, além de levar a guerra que eles trouxeram, que eles já vinham trazendo, e o dinheiro e as armas que eles traziam de outros lugares, né? Então o Comando Vermelho costuma já chegar forte, o que inclusive significa um problema para a polícia local, porque o Comando Vermelho leva as táticas de guerra que ele tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele leva para os estados do Nordeste antes que as forças de segurança e as facções locais se equiparem. Então ele já chega com força, mas no caso do Ceará especificamente, existem empresários que estão financiando, botando um dinheiro muito forte no Comando Vermelho para a desocupação dessas áreas que muito em breve serão exploradas por mineradoras. E provavelmente essa informação se confirmará, eu estou dando um spoiler aqui, essa informação se confirmará provavelmente a partir da inteligência estrangeira, seja dos Estados Unidos ou da Europa, que também está aderindo a essa classificação contra os terroristas do Comando Vermelho. Essa informação vai vir primeiro de lá do que da própria inteligência brasileira. Mas o fato é que justamente por esse avanço, né, rápido de uma facção forte como o Comando Vermelho, ainda digamos, turbinada por empresários da região que têm interesse na exploração, tanto de minérios quanto uma exploração imobiliária também, essa facção ganhou espaço demais, ganhou muita força, e os Guardiões do Estado, estavam aí às vésperas, tem sites aí, perfis que estão colocando assim, às vésperas de completar 10 anos, a facção teve que fechar as portas. Gente, parece até que foi assim, poxa, um negócio local faliu e perdeu para uma multinacional. Na prática, podemos dizer que foi exatamente isso. Mas nada a se comemorar, ou nada a se chorar também, porque, na verdade, o que nós temos é simplesmente um conflito regionalizado que sai do Comando Vermelho, uma grande facção, contra uma facção de menor expressão, que era o Guardiões do Estado, para o Comando Vermelho, replicando a guerra que ele que já vivia aqui no Rio de Janeiro. Agora, o pior de tudo é que, além da guerra, o terceiro Comando Puro, ao absorver os Guardiões do Estado, também leva aquilo que ficou conhecido no Rio de Janeiro como narcopentecostalismo. Não só no Ceará, mas na Bahia nós já temos visto isso, de várias comunidades virando complexos de algo sagrado, digamos assim. No Rio de Janeiro já existe o Complexo de Israel, em outros lugares está sendo o Complexo de Jerusalém, Complexo de Samaria, vários nomes nesse sentido, onde as pessoas dessa facção do Terceiro Comando Puro estão ali impondo um falso cristianismo. Vamos deixar claro isso, cristianismo não é imposição da fé, mas o Terceiro Comando Puro está impondo um falso cristianismo contra as pessoas de religiões de matriz africana, contra até mesmo as pessoas católicas, porque na visão dessa facção pseudo-evangélica, deixa eu deixar claro isso aqui, não são os evangélicos que são os criminosos, são traficantes se passando por evangélicos, mas esses traficantes que se dizem evangélicos agridem, matam, destroem a propriedade, destroem os templos das pessoas de matriz africana, inclusive da Igreja Católica, por entenderem que as imagens ali, os santos, são uma representação do mal. E os traficantes vendendo droga, dando tiro nos outros, matando, torturando, roubando, fazendo tudo isso, tá tudo bem para eles. Mas o errado é o cara que quer ser pai e mãe de santo, ou o padre e a freira que estão tentando fazer missas. E aí o Ceará perde o Guardiões do Estado, ganha, infelizmente, o Comando Vermelho cada vez com mais força, e um terceiro comando chegando ali para oferecer uma resistência, mas ainda levando, né, além da violência, esse falso cristianismo aí contra as pessoas de matriz africana e contra os católicos praticantes. Uma situação lamentável. E detalhe, o governo do Ceará é um governo de esquerda, mas vocês vão ver sempre a crítica recaindo sobre Rio de Janeiro e São Paulo como se fossem os piores lugares desse país, apesar das estatísticas mostrarem o contrário. É isso, Miquel. Vamos lá. Cop Túlio, com você. Minha gente, mais uma vez aí a narrativa de que CV, PCC e demais organizações criminosas, inclusive milícia, não são terroristas, vai por terra, né? A gente já cansou de ver filme aí americano, todos nós aqui vimos, como funcionam as grandes organizações terroristas, pelo menos superficialmente, as informações que deixam chegar ao público leigo como a gente,
que a organização criminosa tem uma terrorista tem um grande comando e se espalha pelos países em células. O que nós estamos vendo aí é isso. O Comando Vermelho tem um grande comando, tem um QG, tem os líderes que estão se espalhando pelo Brasil em células. Isso aí está mais do que provado com essa notícia. Ora bolas, o Guardiões do Estado não foi exterminado, a guerra não acabou. Eles foram convencidos que era melhor para eles associarem-se definitivamente sendo absorvidos pelo Comando Vermelho. Porque o Comando Vermelho é uma organização terrorista apoiada por quem? Aquele que fez o discurso, lembra? Nossos criminosos, abre aspas e fecha aspas, palavras ditas pelo nosso digníssimo, vocês sabem quem? Então, tá mais do que provado que é tudo terrorista, tem que ser combatido como terrorista e seus líderes têm que ser mandados para fora do Brasil para cumprirem de verdade penas em cárceres aonde eles não tenham contato algum com seus demais quadrilheiros, com seus comandados, para de uma vez por todas que cessem suas atividades criminosas. Porque aqui no Brasil nós temos isso, tá aí, exemplo não falta, Marcola, preso desde 1999, continua mandando pra cacete, continua cada dia mais rico, continua cada dia mais influente, influenciando na vida política, na vida financeira do país. Então, minha gente, não caiam nessa história de que CV e PCC não são terroristas. As notícias nos provam dia a dia que são, sim, organizações terroristas com a ideologia de domínio do Estado. Eles querem entrar em cada residência através do terror. E quem faz terror é terrorista, Eric. É isso, Copio Túlio. Batata, com você. Agora nós temos que aturar a absorção de diluição de empresa. Como é que é o negócio? Fusão. Incorporação. Pô, isso aqui não é sério, cara. Essa merda deixou de ser sério tem um tempão, vai por mim. Fusão de facção, ela vira notícia. Olha, gente, nós temos aqui... se você apertar aí no Pai dos Burros, aí vai dizer que no país em torno de 53 facções criminosas e mais uns 23 milícias, né, armadas. E aí essa porra vive se fundindo. É natural isso acontecer. O TCP aqui com a ADA, aqui eles já se juntaram, separaram, se juntaram, separaram, se juntaram, separaram. Uma porrada de vezes. O CV, o ADA já teve guerra de sangue com o CV, com o próprio TCP. Aí teve o TCP, ADA por causa disso. Aí depois, inclusive, era só terceiro comando. O TCP vem justamente do pessoal que falava, não, a gente é terceiro comando puro. Aqueles caras lá são terceiro comando que se juntaram com a ADA, então não é mais a gente. Aí, enfim, virou esse caos aí, e demorou um pouco até hoje praticamente tudo voltar a ser uma única coisa, que no caso é terceiro comando puro, né? O que sobrou do TCP, de certa maneira, se conectaram, apesar de que o TCP é diferente do Comando Vermelho, eles têm seus líderes individuais, mas eles têm ainda que um conselho disso aí. Então, por isso que, por mais que o Peixão seja visto pelo Brasil como líder do TCP no Rio de Janeiro, isso não é verdade, porque o TCP não tem esse tipo de liderança. Há lideranças locais e eles têm um conselho. Isso já foi repercutido outras vezes, mas só para deixar esse panorama aí. A grande questão é o seguinte. Hoje o problema se foca em cima de CV e PCC pela projeção da facção, pela capacidade da facção, pelo poder da facção, fora das linhas nacionais, fora da nossa fronteira. Eu já estou em outros países. Eu estou cansado de falar isso aqui. Por que não bate na zero também, que é igualzinho? Não são iguaizinhas, não. Uma é internacional e a outra é estadual. Uma, ela vai em diversos estados, outras é só no seu quintalzinho. O poder dela é menor. O poder político dela, menor. O poder dela de corromper, o poder dela de adentrar a máquina estatal é menor. Ela tem que tomar porrada igual? Sim. Mas a atenção para o setor de inteligência, não. Tem que dar
Se nós tivéssemos aquilo que eu falei, com 20 mil homens na Polícia Federal só, não vai a nada. Se pegasse aqueles 11 milhões, ao invés de dividir entre os estados, investisse em policiais e material, equipamentos para a Polícia Federal. Por que a Polícia Federal e não a Polícia Civil do Estado e tudo mais? Porque os crimes não estão mais ocorrendo somente dentro dos estados. Eles passa para o estado, vai para um estado, para o outro. Entendeu? Isso tem que ser investigado dessa maneira. Ao invés de pegar essa grana toda, dividir tudo, coloca 40, 50 mil homens da Polícia Federal, um equipamento da Polícia Federal de tecnologia muito mais avançado, porque a gente pegar e mandar o telefone do Vorcaro lá para Israel é inaceitável, tá bom? Um país mandou para lá porque só lá tem um programa. Compra a porra do programa, porra. Não tem. Tem que mandar para lá. Então isso não faz sentido algum, entendeu? Então a gente precisa olhar de maneira coerente. Não é legal isso que está acontecendo, essa dissolução, essa fusão, não é legal, porque isso fortalece mais o Comando Vermelho, isso mostra mais a dominância do Comando Vermelho. E para que a gente conquiste, para quem lê o Príncipe de Maquiavel, é necessário que a gente divida. É melhor dividir para conquistar. Quando eles se juntam, ficam fortes. E cada vez que vão se juntando mais fortes serão. Essa é a realidade da coisa, tá? Espero que a gente jogue uma bomba nessa merda e divida essa porra na bomba, entendeu? É o meu sonho. Obrigado.